se você considerar que nós já estamos numa terceira guerra, que em algum momento isso vai, de fato, ter aquele dia D e várias bandeiras lutando, porque uma coisa é suporte, é dar armamento, outra coisa é quando começa a botar soldado de vários países dentro, né? Aí sim vamos considerar que está na terceira guerra. Você sabe que isso já acontece. Embora eles não minimamente para operar os equipamentos, com certeza, né? Isso a gente já sabe. A gente já sabe que eu mesmo do YouTube, eu coloco em canais russos e em canais ucranianos e eu vejo colombianos junto de tropas ucranianas, eu vejo alemães, vejo ingleses, vejo americanos junto de tropas ucranianas lutando juntos na guerra. E também vejo na Rússia, pessoal da Bielorrússia, do Cazaquistão, tem até brasileiro, né? Dentro das tropas russas. Mas então, a questão é, assim, eu entendo que de fato isso já acontece, até porque como é que o ucraniano está operando o sistema francês? Storm Shadow. Né? Então, assim, eles minimamente, né? Manda o equipamento, manda o operador. O Putin já falou claramente para televisão. É legal você assistir o jornal russo, Pravda, e botar aqueles aplicativos de tradução simultânea. Ele fala, olha, os Estados Unidos já entrou na guerra. E para nós, uma vez que os Estados Unidos entrassem na guerra, estão nos habilitando a utilizar nucleares se necessário. Então nós já estamos vivendo um perigo real de uma guerra nuclear. Uma das últimas coisas que o Putin tinha dito era: se vocês utilizarem mísseis de longo alcance, sim, nós estaremos habilitando nossos mísseis nucleares táticos. O que o Biden fez no dia seguinte? Ucrânia, utilize mísseis de longo alcance. Falei, meu Deus, ou não deram remédio pro homem, ou ele tá dizendo, eu quero a terceira guerra mundial, eu quero uma guerra nuclear. Foi literalmente isso. Para quem tá acompanhando a guerra de perto, o que um falou num dia, o outro foi lá e enfrentou, dobrou a aposta. E quando ele fala isso, não é ele falando, né? É o alto comando lá, né? Da força, porque ele Então, a gente sabe, por exemplo, né? que a Ucrânia, ela tem um exército muito pequeno. Ela não teria condição hoje de estar alimentando. Só de deserção, acho que foram 200 mil militares comprovados. Eles já perderam no campo de batalha, acho que uns 500 mil. Pelo que se falam as estatísticas aí nos canais mais especializados. Eles não têm gente para continuar a guerra. Eles precisam da ajuda da OTAN. E a OTAN, imagina só a situação. A OTAN, ela é uma instituição que vive de dinheiro também. Dinheiro público, dos países, dos governos. Para alimentar e para ela continuar existindo. Enquanto existe a guerra, eles recebem, captam recursos. Então, se depender da OTAN, a guerra continua para sempre. Uhum. Eu tenho a teoria da conspiração. Vou te dizer, Glauber, a minha teoria da conspiração. As duas tentativas de assassinar o Trump, na minha opinião, tem infiltrados da OTAN manipulando essas pessoas para tentar acertar o Trump. Porque o Trump foi claro. Essa guerra tem que parar. E quando alguém fala essa guerra tem que parar, significa, opa, tem gente muito poderosa. Os Estados Unidos têm uma indústria bélica monumental. E de repente você fala assim, vamos começar a parar de mandar recursos. O que sinaliza para esses poderosos que vivem de vender armas? A gente tem que dar um jeito de apagar essa pessoa. Minha teoria da conspiração, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que não era Veja só, a gente não viu falar mais nada, né? Daquele cara que foi abatido, do outro que foi preso, simplesmente sumiram do mapa, sumiram dos noticiários. 2 tentativas de execução do Trump. Após ele falar que queria parar a guerra. Que essa guerra ele iria em 24 horas, não foi assim que ele falou? Em 24 horas, quando eu for eleito, não vai ter mais essa guerra. Pô, aí eu começo a ver essas teorias da conspiração, as contramedidas, espionagem, tem todo
Uma alfaiataria gigantesca costurando aí por trás dessa questão estratégica da guerra. Existem muitos interesses de poderosos por trás disso. Agora, o Trump também ele não chega, né? Aonde chega à toa, né? Então, é disputa de poderosos, de interesse, né? E outra coisa, né? O que se verbaliza não necessariamente é o que vai se concretizar. Então, ontem eu conversei com o professor Wagner, nós falamos bastante disso, o professor Wagner deixou uma aula pra gente. É natural que a Ucrânia e a OTAN vai ter que deixar essa guerra numa temperatura onde o tempo todo fique puxando os Estados Unidos para a guerra, para que o Trump não tenha condições e ambiente, né? Alguma coisa tem que acontecer ali para que o Trump não consiga colocar em prática, né, o que ele falou na campanha, né? E um outro ponto que o professor deixou pra gente foi o seguinte, tá nítido, né? Até pela a estrutura de governo que o Trump tá montando, né? Os seus assessores, né? Os nomes escolhidos por ele, que o interesse, né? É a guerra do Oriente Médio, não a guerra da Europa. E a guerra da Europa fica com a Europa para resolver, né? O que os Estados Unidos ganham com a Ucrânia? Acho que é mais ou menos isso que ele tá pondo na balança, né? Mas o que casa com essa leitura, né? É que nesse domingo, né? A Síria já caiu, né? Então... E olha só que incrível, né? Eu nunca imaginaria os Estados Unidos apoiando o que ele chamava até outro dia de terroristas. Olha como... Mudou o nome, né? Esse conflito é uma coisa assim já mudou o nome, não é mais terrorista. Quando você ia parar para imaginar que os Estados Unidos iam dar suporte para os rebeldes, entre aspas, que nada mais são do que a Al-Qaeda... Eles estavam falando, os terroristas, que nós temos que eliminar os terroristas do mundo. Não, estão ajudando os caras. Guerra ao terror, né? Mas eles ajudaram também o ISIS, né? O Estado Islâmico. Então, assim, tem no histórico, né? Isso aí é uma coisa... É o que é falado, né? Mas na prática, né? E aí tem aquela coisa, né? Então, o Trump provavelmente está pondo na balança. Nós temos o conflito da Ucrânia, tem o conflito lá de Israel, né? Síria, Taiwan. O que aconteceu lá em Taiwan? Tem uma aliança lá dos Estados Unidos que chama AUKUS, né? Você conhece? AUKUS. AUKUS é a aliança Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. É uma aliança ali no Pacífico. Para que eles fizeram essa aliança? Imagina só. A França tinha vendido alguns submarinos para a Austrália. Os Estados Unidos, vendo aquela situação com relação a Taiwan, uma fonte estratégica de recursos de processadores, microcontroladores e tudo mais na área de tecnologia, que são importantes até para a área, inclusive, bélica dos Estados Unidos, né? A área estratégica, não só para uma máquina de lavar, mas tem todo um contexto aí. Uma ilha, né, que é uma ilha rebelde, né, para os chineses. Ele chegou para a Austrália, os Estados Unidos, falou assim, olha... rasguem o contrato com a França dos Scorpion, nós vamos ceder para vocês pelas mesmas condições ou condições melhores até submarinos nucleares com mais capacidade de mísseis. É claro que o Macron ficou doido, falou assim, peraí, como assim? Tá passando a perna em mim, eu sou teu aliado. Mas por quê? É a questão geopolítica. A China aqui para precisar iniciar um conflito armado, eu preciso estar perto. E o único jeito de estar perto aqui, o Reino Unido está do outro lado. Sim. Quem está perto aqui é a Austrália, né? Então, a Austrália rasga esse contrato com a França, pega o meu submarino e a gente tem uma vantagem estratégica aqui. Isso é geopolítica pura. É que nem jogar War. É você pôr as peças no tabuleiro e ir cercando o inimigo. E a China tá vendo isso. E tanto ela tá vendo que ela tá fazendo exercícios ali em volta de Taiwan o tempo inteiro para mostrar, olha, aqui perto você não chega. Vou criar uma muralha de navios daqui você não passa. E ela tá avançando o mar da China, tá chegando a outros países que não tem nada a ver com o mar da China. E a China tá criando uma área muito maior para dizer assim, esse espaço aqui é meu. Conflito geopolítico puro.
E essa tensão aí, né, é a tensão dos próximos anos, né, levando em consideração aquela projeção de 2027, né, que até 2027 a China toma Taiwan, né, e aí... Eu não sei como já não tomou, viu, porque... tem gente que analisa que vai acontecer em 2025, e aí, voltando no tema da Terceira Guerra, seria o que falta, o que falta para, né, de fato, tá aí decretada uma Terceira Guerra, né? É a Rússia, vamos supor, se a Rússia vence a guerra, a suposição, olha, a gente vai ficar com os territórios aqui. Para a China, que está lá abastecendo a Rússia, né, mesmo que indiretamente, ela está consumindo petróleo russo, gás russo, está devolvendo em equipamentos, em ajuda, de diversas maneiras estratégicas. Para a China, ela vai falar assim, pô, beleza, tudo continua como está. Se a Rússia cai, vamos supor que a Rússia perca a guerra. A ideia do Ocidente é o quê? A Rússia tem muitos recursos energéticos que um dia vão fazer falta. A gente precisa ter esses recursos, vamos fatiar a Rússia em diversos pedaços aqui. E aí a gente consegue instalar, né, do nosso jeito, né? Ó, viva a democracia. Vou colocar aqui um Zelensky aqui, outro ali, né? E vai fazer as revoluções coloridas ali na Rússia e vai criar governos pró-Ocidente. E com isso ter as mãos o gás e o petróleo russo, que hoje são reservas gigantescas. Para a China, ela vai falar assim, opa, agora que eles quebraram o muro russo, eu vou ser a próxima bola da vez. Eu não quero. Então eu preciso ajudar a Rússia. Eu tenho que me aliar com os russos para não ser a bola da vez. Geopolítica de novo. Então, o que eu penso que vai ser desse conflito? Eu acho que realmente o Trump ele já deu a cara à tapa ali. Falou claramente que ele vai finalizar essa guerra. Então, se ele vai finalizar, eu acredito que o russo vai sair vitorioso. Primeiramente... Finalizar não quer dizer que vai finalizar ganhando. Ele vai finalizar saindo. E saindo o europeu... Tirando recursos da Ucrânia, eu não vejo como a Europa, que hoje está praticamente falida... Não tem nem força militar para isso. Não tem força militar, não tem força energética. Eles mal estão se sustentando, né, com a crise energética que essa guerra afundou a Europa. Uma crise energética muito grande. O segundo exército da OTAN é a Turquia, né? Então, assim... E também não deve querer, né? Sim, sustentar esse conflito com a Rússia. Então, a Turquia sempre foi muito pragmática também. Já chegou a comprar equipamento bélico russo por muitos anos, né? E hoje eles estão desenvolvendo os próprios aviões deles, né? Eles falaram assim, ó, queremos comprar o F-35. Os Estados Unidos teve uma desavença ali, eles falaram, então nós vamos desenvolver o nosso. E construíram aí o primeiro protótipo equivalente ao F-35 deles, né? Turco. Então ela tá agindo como a Índia age. Sim. Vai falar, ó, se você não quer me vender, eu faço. A China usou essa estratégia e olha o que a China é hoje, né? Então a China fez isso com a Embraer. Falou assim, ó, monta uma fábrica aqui na China dos seus aviões. A Embraer falou, não, pra que eu vou montar? Eu prefiro vender para vocês. Então, se você não montar, a gente cria uma fábrica para concorrer com o seu avião. Aí falou, então vamos montar a fábrica lá. É mais ou menos esse estilo de negociação. Não tem negociação com o chinês. Aí o que eu tava falando? Ah, sim, da Rússia se dividir. A Rússia ela pode vencer na primeira fase, mas eu entendo que a longo prazo vai acabar perdendo. Porque a história é uma novela que se repete. O que aconteceu com a Alemanha Oriental? Primeiro que ninguém gosta de ser dominado por russo. O russo é um péssimo dominador, né? Eu vejo até a forma feroz que eles avançam no território que era pró-Rússia. Donetsk é cultura russa, fala russa, os caras são pró-Rússia. E, pô, a Rússia chegou naquele território bombardeando tudo. Aí você fala assim, pô, eu sou teu amigo, você tá me bombardeando.
É um jeito muito feroz o russo de conquista. Então, eu acho que o russo ele queima o filme com ele mesmo até. Aquele território, um dia ele vai se rebelar, como aconteceu com a Alemanha Oriental. Vai falar assim, ó, vamos derrubar esse muro. Então, eu entendo que não precisava ter todo esse derramamento de sangue nessa guerra. Não precisava. O Zelensky podia ter cedido os territórios que não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, esses territórios iriam retornar para a Ucrânia. De uma maneira ou de outra, as pessoas não iam se sentir bem dominadas por um povo que avançou naquela área. Eu vejo dessa maneira. Mas se a OTAN queria a guerra... que a democracia... Se a OTAN queria a guerra, como é que isso ia acontecer? Se a OTAN cria a guerra... Você não disse que a OTAN quer a guerra? Não. Se a OTAN já queria essa guerra, como que ela ia evitar a guerra? Veja só, a Rússia já perdeu porque a Suécia e a Finlândia entraram na OTAN. Então, se ela queria defender uma linha imaginária, né, para dissuasão de mísseis, por exemplo, fala assim, ó, se você colocar Zelensky, se você vai colocar míssil aqui na Ucrânia apontado para Moscou, eu vou acabar com essa brincadeira agora, vou invadir a Ucrânia. É o que aconteceu. Antes do Zelensky entrar na OTAN, eles falaram, ou a gente avança, ou eles vão virar a OTAN. E aí, se eles virarem a OTAN, eu vou ter 2 minutos de tempo de resposta entre um míssil do Ocidente atingir Moscou. Avançaram primeiro. Começou a guerra.